pensando nas situações que estão acontecendo ao redor do mundo. A guerra no Irã, a guerra na Ucrânia e também na Rússia, o que aconteceu na Venezuela, com Maduro. Então, tantas coisas aconteceram nessas nações, eu não posso parar de pensar e tentar entender realmente compreendendo o que está acontecendo. E a única conclusão que eu consigo chegar no final do dia é de que Deus está provando o meu coração. Deus está provando o coração daquelas pessoas, Deus está provando o meu coração de situações diferentes, Deus vai continuar provando o nosso coração. E por isso o título da pregação de hoje é Deus está provando o meu coração. Sabe, todo mundo, em algum momento da nossa vida, já vai passar por uma situação muito difícil. A gente é desafiado, por exemplo, quando você estudando a Bíblia. Nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes a gente batalha contra isso porque a gente não quer seguir essa decisão. Seja terminar um relacionamento, seja parar realmente, deixar coisas de lado com empresa, seja parar de mentir e falar a verdade, seja não querer agradar as pessoas, mas agradar apenas a Deus, seja parar de realmente idolatrar outras coisas como trabalho, relacionamento, seja lá o que for, seja pedir perdão para alguém que você tem guardado na memória. Nós somos testados de novo perdemos. Agora, quando eu estudei a Bíblia, eu pensava que depois do meu batismo, eu não mais seria testado por Deus. Que depois do momento eu já decidisse viver uma vida com Deus. Eu já falava, quer saber? Eu vou abrir mão de tudo, vou seguir os desafios, vou falar a verdade, vou seguir o que eles estão falando, que a Bíblia está mostrando para mim. E quando eu falei isso, eu pensei, agora você batizar na minha vida vai ser um mar de rosas. Fui batizado e fui testado. Eu lembro de 2 semanas depois do meu batismo, né? Eu tive a promessa da empresa que trabalhava com o Tarcísio de Robótica, que eles iam renovar o meu contrato por mais 6 meses. E 3 meses dentro do contrato, eles quebraram o contrato comigo. E naquele momento eu comecei a pensar, mas Deus, mas já? Eu fui batizado, estou 2 semanas como discípulo, lembro nessas 2 semanas pagar coisa para os irmãos, sair, não sei o que, vamos lá, fazer isso, aquilo, outro, e depois perdeu a fé. Eu começar a viver apenas a minha reserva de emergência. Aí chegou um ponto onde eu comecei a vender as minhas ações também. E aí, não tem mais onde tirar esse dinheiro, não tem mais onde viver. E aí eu comecei a pensar, mas Deus, o que está acontecendo? Eu acabei de devotar minha vida ao Senhor, de dar com devoção realmente no meu coração, de ficar completamente devoto a Ti. Então por que você está pensando dessa forma? Deus estava provando o meu coração. Sabe, toda hora passando por momentos que parecem inexplicáveis na nossa vida. Mas a Bíblia deixa claro que nada foge da vontade de Deus. Nada vai ir contra a vontade de Deus, sabe? Seja lá o que for. Então, muitas vezes a gente pensa que Deus, a missão de Deus, que ele sofresse ou que passasse por uma situação difícil, seria a absência dele. Seria ele me odeia, ele não gosta de mim, ele não está vendo a minha situação. Tudo na realidade, essa é a verdadeira prova que Deus está realmente vendo a sua situação. Mas não apenas isso, ele está vendo o seu coração. Por isso Deus está provando o teu coração. Agora, a pergunta que é que se você for provado nesse exato momento, o que será que seria achado no seu coração? Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 32. Né? 2 Crônicas, capítulo 32. Perdão, eu ouvi bastante história, infelizmente. Mas, aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, a gente vê a história desse rei chamado rei Ezequias. Agora, esse rei, ele era muito talentoso. Okay? Então, 2 Crônicas, capítulo 32. A gente vai ler do versículo 30. E olha, por ser muito talentoso, a Bíblia deixa bem claro nessas coisas que a gente vai ler que ele era bem sucedido em tudo o que ele fazia. Ou seja, tudo que ele fazia, Deus abençoava. Imagina isso, você fazia tudo que você colocava no seu nome, dava certo. Então aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, olha isso, no versículo 30, olha o que ele fala. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte do oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido
tudo que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma dessas delegação para perguntar-lhe acerca dos sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30 ao 31. Então, o que aconteceu aqui? Deus abençoou Ezequias. Tudo que ele fazia dava certo. E aí, por uma razão, logo depois disso, depois de ele ter feito vários milagres em Israel, os babilônios vão lá e mandam mensagem para uma delegação perguntando sobre esses sinais miraculosos que tinham acontecido. Mas a Bíblia fala que Deus os deixou para ver o que estava dentro do coração. Eu acredito que muitas vezes a gente passa por dificuldades, e aqui a palavra no hebreu não é literalmente deixar e largar, é como se fosse um passo ao lado. Imagina isso, muito interessante isso, porque é como se Deus estivesse do lado de Ezequias todo esse tempo, e Ezequias era bem decidido. E naquele momento onde vem realmente da Babilônia perguntar para ele sobre sinais, Deus está vendo aquilo e Deus faz isso. Age sozinho, para ver onde o seu coração está. E naquele momento, Ezequias aprovou. Agora, o que isso mostra para a gente é que o que Deus busca não é apenas o que fazemos externamente, mas o coração por trás das nossas ações. A pergunta é, quando Deus prova o teu coração, o que no momento que você passa por dificuldade, qual é a sua resposta? Quando você é testado ou testada, qual a sua reação? O primeiro ponto, Deus prova o coração para revelar quem somos. Deus prova o coração para revelar quem somos. E sabe, tem uma frase em inglês que fala: People are like tea bag. They all look the same from the outside, but they show their true colors when put in hot water. Então, pessoas são como sachê de chá. Do lado de fora, todas parecem iguais, mas mostram a sua verdadeira forma quando colocam na água quente. E eu acredito que a minha forma verdadeira, quem eu realmente sou, não aparece quando o Yuri está bem, está feliz, está animado, mas aparece quando o Yuri é posto nessa água quente. Quando eu sou colocado através de uma situação desafiadora, aí que eu mostro quem eu realmente sou. Sim. E realmente, eu acredito que o que Deus quer é que a gente possa realmente ver o que está no nosso coração. Ele permite coisas acontecerem, não apenas para a gente aprender aquilo, mas apenas para ver reação. Vamos lá, Quando o irmão ou a irmã pega contra você, qual é a minha reação? Reação da ação e reação do pensar. Muita gente pode ter um autocontrole físico, não? Então, se o irmão ou a irmã pisa no meu pé, eu vou dar um tapa nele, também, por favor. Não esqueça de ir na frente das pessoas, eu vou dar uma resposta ainda mais dura, mas no meu coração, o que passa? Vamos lá para o Deuteronômio capítulo 8. Eu acredito que Deus ele quer revelar os nossos corações, Ele vai permitir coisas acontecerem para revelar que está lá. Até onde você consegue perseverar? Até onde você vai lutar pela sua pureza? Até onde você vai lutar para ser verdadeiro? Então Deus quer provar realmente para ver os nossos, não limites, mas para ver onde está a gente agora nesse mundo. Mas olha isso, Deuteronômio capítulo 8. A gente vai ler aqui no começo, no versículo 1. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 2. Diz assim: Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Versículo 2: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para exaltá-los, para encorajá-los, para humilhá-los e pô-los em prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O deserto
não foi um momento de descanso para o povo de Deus. Não foi um momento de facilidade, de conforto para o povo de Deus. Foi a situação onde Deus colocou eles para que eles pudessem ser testados e provados, postos à prova e até mesmo humilhados, para Deus ver as intenções do coração deles, para ver se eles ainda obedeceriam a Deus ou não. Vamos lá, Ortega. E eu acredito que isso ainda vai acontecer. E é nesse momento que você mostra se é verdadeiramente cristão ou não. Quer dizer, se você entrar em qualquer igreja religiosa, hoje, por mais terrível que ela seja, as pessoas no domingo agora, nesse exato momento, estão vivendo de uma maneira que parece justa. Não é verdade? Você entrar lá agora, está todo mundo bem vestido, sentado, ouvindo o pastor pregar, tem pessoas que estão cantando, alguns até choram, são comovidos pela pregação, pela palavra, deu uma contribuição. Então, se você for agora nesse exato momento, você vê um grupo de pessoas que parecem, na real, serem cristãs. Agora, vamos tirar elas desse environment, dessa circunstância. Coloca no dia a dia. Quando você é testado, quando você está cansado, ao último, e você é pedido para ajudar, você é chamado para ajudar nesse domingo. Eu quero muito perguntar aos irmãos, tá? Principalmente Danilo, Poxa, os irmãos. Claro, o Samuel quer ser sábado, claro que ele sempre é. Mas teve estudos às 10h30 da noite, 22h30 da noite. Eu vi a mensagem e pensei, Zé, você está 5 horas atrás, irmão. Para você, 22h30 são 18h30. Está de boa, cara. Agora, aqui é bem difícil, irmão. E aí ele vai escritura por escritura, explicando escritura, e pergunta depois de cada escritura, irmão, alguém quer compartilhar? Não tem. E eu não posso mas imaginar realmente, tipo, os irmãos dando estudo para irmão, ninguém quer compartilhar nada, irmão. Samuel, tem dúvida, Samuel? Não tem, irmão. Vai, compartilha. De tudo. Mas de verdade, nesse momento eu queria mostrar realmente quem é o cristão. Por que quero dizer? Eu já estou salvo. O Zé vai fazer estudo já. O Samuel é mais interessado, porque ele quer ser salvo. Mas ver os irmãos lá falando, eu posso estar. Não deu 1 minuto que o Zé mandou mensagem no grupo. Então, mocha, opa, posso estar. Levanta a mãozinha dele. Então, é nesses momentos que realmente é provado quem realmente é um cristão ou não. Quando o seu conforto é posto à prova. Talvez, pra gente, a nossa agenda vai ser posta à prova. Quer dizer, quem aqui trabalha? Não é? Estuda. Então, o cara trabalha e estuda. Então, a gente são pessoas ocupadas, que não vai ter tempo no nosso dia a dia. Agora, o que eu preciso fazer? Fazer tempo. Quantos cristãos lá na web, a gente compartilha a fé, chama preço da Bíblia, só estudam, tá? Chama preço da Bíblia e fala, não tenho tempo. Não tenho, você não tem tempo. Nenhum. 1 hora, na sua semana inteira. Você não tem. Não, porque isso, aquilo, outro. Realmente, muitas vezes vamos ser testados pela nossa agenda, no nosso coração. E aí, quando a gente está fazendo, como a gente está fazendo? Eu estou lá e dando todo o meu coração, estou lá dando tudo de mim, eu estou apenas lá. Então eu acredito que Deus vai testar a gente de novo. Sabe, o deserto não foi um castigo que Deus deu ao povo de Israel. Da mesma forma, o teste da nossa fé não é um castigo dado por Deus para você. Quando a gente passa pelo deserto, não é Deus castigando você porque você é uma pessoa terrível. Você é, eu sou, nós somos pessoas terríveis. Entretanto, pela graça de Deus, eu não preciso usar isso para nos castigar. Porque se Ele fosse castigar a gente, dar o que eu e você merecemos, realmente seria muito pior do que alguns dias ruins. Amém? Mas Ele fez isso para realmente ser um teste do coração deles. Deus não está interessado só em nossas palavras ou aparências, mas aquilo que está escondido no nosso coração. Eu não estou falando como se eu estou escondendo o pecado ativamente porque eu não quero confessar.
mas porque eu mesmo não consigo ver o meu coração. Quantas vezes eu não fui confrontado sobre o pecado? E no tribunal do Senhor, tem certeza? Porque eu mesmo não vi o pecado. Então, para mim e para você, para cada um de nós, Deus ele testa o coração pelo nosso próprio bem. Às vezes a gente fica reclamando da luta, mas a luta é realmente o que a gente quer. E você estar na luta é uma boa notícia? Você podia estar desistindo já no chão, derrubado, destruído, da mesma forma como Deus te encontrou. Olha isso. Vamos lá em Ezequiel. Um pouco off-topic. O ponto é assim. Deus vai revelar. Achei essa coisa. Mas já viu a alegoria de Israel. Está aqui em Ezequiel, capítulo 16. Versículo 4. Então, basicamente, a Escritura fala sobre como Deus olhou para Israel e viu Israel. Agora, claro, essa Escritura é mais aplicada para Israel em si, mas para a nossa própria vida como a nova Israel, nova Jerusalém, né? Com o povo de Deus, a igreja de Deus. Então, vamos ver aqui como a gente foi encontrado. Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Diz assim: seu nascimento foi assim. No dia que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas para você. Ao contrário, você foi jogado fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezado. Então, passando por perto, vi você esperneando em seu sangue. E quando você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então eu estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, a palavra do soberano, do Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro, e a vesti de linho fino e a cobri de roupas caras, adornei com joias com os braceletes em seus braços, e uma gargantilha em torno do seu pescoço, dei um pendente com os brincos de sua orelha, e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada, com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito melhor, muito linda e uma rainha. Eu amo a escritura aqui porque fala sobre nosso estado antes de Deus e nosso estado depois com Deus. No mundo a gente era realmente quando Deus nos achou, tanto quanto nessa criança. A Bíblia fala que quando Deus olhou para a gente no meio do nosso nascimento, fala: o seu cordão umbilical não foi te cortado, o que significa que você não era dependente das pessoas, queria agradar todo mundo. Sem elas você não vivia mais. Não, você ainda estava coberta de sangue, suja pelo seu próprio pecado, largada sozinha. Você esperneava, mas ninguém teve compaixão suficiente de te ajudar. Da mesma forma era a nossa vida. E aí ele fala que quando ele passa, ele viu cada um de nós esperneando nosso próprio sangue. O que significa que no nosso próprio pecado a gente estava se afogando. Não tinha esperança, nem para mim, nem para você. Se a vida continuasse da mesma maneira que estava, ia de mal a pior. Se não fosse Deus nos achar naquele exato momento, nossa vida estaria cada vez mais e mais afundada no nosso próprio pecado. Mas aí Deus fala que Ele veio, lavou a gente, tirou a gente daquele sangue e nos guardou. Depois Ele viu que já tinha idade suficiente para amar. Deu para a gente, colocou a capa em nosso torno, deu roupa, joias brilhantes, coroa na nossa cabeça,
falou: se tornei a rainha mais linda. Olha isso. De alguém largado no meio do céu para realmente a realeza de Deus. Sabe, tem uma frase que o mundo entende muito bem. E ele sempre repete: não esqueça da onde você veio. Mas eu acho que como discípulos a gente esquece. A gente esquece que a gente estava lá naquele meio de sangue, se afogando no nosso próprio pecado. A gente esquece o quão solitário a gente estava. O quanto a gente pedia ajuda e ninguém ouvia. Falava sobre nossos problemas e ninguém via ajudar. Passava por dificuldade. E não tinha uma pessoa que tinha compaixão suficiente para nos ajudar. Os nossos próprios pais, pessoas que nos amam, ainda assim passamos por tanta dificuldade com eles. Porque são humanos falhos. Mas essa era a nossa realidade antes de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? Que ao decorrer da Escritura, logo depois disso, a gente pensa que, como uma boa rainha, muito grata a Deus por tudo que Ele fez, viveria ao lado do rei para sempre. Mas olha a resposta. Vamos continuar lendo aqui. Vamos ler o versículo 14. Diz assim, em diante: sua fama espalhou-se entre as nações, por sua beleza, porque o esplendor que lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavras para o Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas famas para adornar altares idólatras, onde levou adiante essa prostituição, coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apoiou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e a minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com as suas roupas bordadas, eles ofereceram o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você lhes ofereceu, tudo com licença aromática. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. A escritura, para mim, é muito pesada, porque ela mostra alguém que se torna, Deus tira daquele pix, daquele fundo do poço, daquela sujeira iniciante de pecado, dá de bom de melhor para essa pessoa, e aquela pessoa esquece o que Deus fez para ela. E aí a Bíblia fala que como que isso acontece? Fala que começa a ir atrás de novos Deus. Fala que pega aquele farinha, aquele azeite, aquela comida que Deus deu para queimar incenso para os ídolos. Fala que pega aqueles ouros, joias, pratas, e o mais bizarro que Deus fala: ela usou o meu ouro e a minha prata. Eu tinha me dado e confiado para fazer ídolos para ela. Através do reino, Deus nos deu muita coisa. Deus vai continuar dando. Deus vai continuar abençoando a gente imensamente. Mas o que a gente faz com as bênçãos que Deus dá? A gente começa a criar ídolos no momento que a gente esquece de Deus. No momento que a gente fica desesperado, não sabe mais o que pode acontecer, o que vai acontecer. No momento que a gente perde a nossa segurança que deveria ter em Deus, a gente começa a criar coisas para ter a nossa segurança lá. Seja essa coisa o trabalho. Minha segurança não está mais em Deus, então eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso trabalhar mais, preciso focar nele, preciso fazer o melhor para poder ficar melhor na minha área, na minha carreira. E aí aquilo se torna sujo. Aquele trabalho que Deus proporcionou para você. A minha faculdade, Deus permitiu que você entrasse. Então eu começo a apertar, eu começo a esperança em Deus. Então eu vou colocar minha esperança na faculdade, porque finalmente aquilo vai poder me salvar um dia. Na nossa própria família, que o dia já provou para a gente que vai nos decepcionar. A gente começa a colocar nossa esperança neles. Porque pensamos tanto a eles, então eles vão poder agora me aceitar, agora que eu estou nessa formosura toda que Deus me deu. Em relacionamentos. Depois de tantos relacionamentos ainda se terem falhado de você, ainda querer voltar para eles, achando que eles vão me salvar. E uma dessas coisas são pecados. Trabalhar, estudar, ter um relacionamento. Nada disso é pecado. Mas quando é feito disso se torna grande coisa. E sabe o que é mais interessante? Ele até deixa clara a forma que é nesse livro. Ele fala ídolos em forma de povos.
Sabe, eu acredito que uma das grandes maneiras onde Deus testa o nosso coração é através de people pleasing, agradar outras pessoas. Não é verdade? Quando tem uma reunião de família, uma festa de família, e tem uma reunião de Deus, eu escolho na família. Quando tem a minha contribuição, e tem o hambúrguer na rua, sair com os amigos. Quando meus amigos estão falando de conversas impuras, eu não devia estar lá no meio. Mas porque eu quero agradar eles e estar junto, eu continuo falando com eles. Mas eu não fico quieto, mas continuo no meio. Quando minha família está fazendo algo que vai contra a palavra de Deus, eles se dizem cristãos, eu não chamo eles de pecado de Deus. Tudo isso acontece por conta desse pequeno e forma de agradar as pessoas. Eu acredito que Deus coloca a nossa vida isso de novo, para ver realmente o que está no meio do seu coração. As provações, elas não vão criar o teu caráter, elas revelam o seu caráter. Elas revelam quem você realmente é. Elas não criam ele. Sabe? E Deus faz isso, Ele permite isso acontecer, porque o nosso coração é muito enganoso. Em Jeremias 17, versículo 9 ao 10, a Bíblia fala: o coração é enganoso, mas Deus o sonda e prova. Não dá para confiar no próprio coração. Por isso Deus cria situações que expõem a nossa real condição. Ele cria condições onde vai ser exposto realmente onde está o seu coração. O desafio nesse ponto é bem simples. Se Deus prova o seu coração para revelar quem você é, se pergunte: quem eu sou? Quem eu sou? Se Deus ele coloca situações na nossa vida para revelar quem eu sou, então quem eu sou? Perdão. Ponto número 2. Tudo é a vontade de Deus. Não há acaso. Tudo é a vontade de Deus. Não há acaso. Vamos lá para Romanos. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A gente vai ler aqui no versículo 28. Vamos lá ler. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, olha isso aqui. Essa é uma escritura muito famosa. Né? Fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente ouviu isso tantas vezes. Agora, o que você acha que esse tudo significa? Será que esse tudo é tudo no meu trabalho? Mas não na minha família? Será que esse tudo é tudo na minha faculdade? Mas não nas minhas condições? Ou será que é realmente tudo? Realmente eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil de acreditar no meu coração, na minha cabeça, no tudo. Mas a real é que qualquer situação que acontece na nossa vida é para o nosso próprio bem, por mais difícil que ela seja. Eu lembro quando eu falei para vocês que eu perdi o emprego, lembro do Carrinho, o irmão lá no Brasil, era que ele trabalhava com o governo, ele também ajudava muito no ministério. Ele chegava para mim e me falava para mim: irmão, isso aconteceu por seu próprio bem. Porque naquele momento, mesmo depois de batizado, de várias maneiras ele colocava uma esperança na minha família. Eu vejo uma família que é, de certa forma, muito unida. Demonstra muito amor, gostam muito do outro. Quando eu me tornei discípulo, eles começaram a perseguir. O pai falou: você não é mais meu filho. Me pediram para ir pagar o aluguel da minha casa, para comprar a própria comida, entre outras coisas. Então, para mim foi muito difícil essa área, porque aquele ídolo que eu tinha foi quebrado por Deus. Então, eu acredito que Deus permitiu aquilo, como o Caio falou, ele falou: olha, agora você vai ter que aprender quem é verdadeiramente sua família. Quem está aqui para te ajudar agora?
E realmente foi para o meu próprio bem. Hoje eu entendo que o reino é a minha família. Cada um de vocês aqui são meus irmãos e minhas irmãs. E se alguma coisa acontecer, eu posso contar com vocês. Mas aquilo foi para o meu próprio bem. Agora, eu ouvi dessa forma? Não. Obviamente. Tem um grande problema que acontece, que é olhar para o seu próprio inimigo. Né? A gente acaba fazendo com que nossa vida inteira seja centralizada em nós mesmos. Eu lembro do Messias, como nós falamos, o nome dele é Messias. Para mim foi inovador quando eu conheci ele. Ele falou, qual que é o seu nome? Messias. Eu falei, não, qual que é o seu nome? Messias. Legal, interessante. E ele falava, a gente estava no discipulado. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu irmão fez isso, e o irmão tal fez aquilo, isso. Ele chegava para mim e falava, irmão, você não é o centro do universo. Tudo não está acontecendo por conta de você. Não é tudo por conta dele. Não é tudo sobre mim. Você não é o ator principal dessa história chamada Lenta Terra. Mas eu queria acreditar que eu era. Que tudo era sobre mim. Mas na verdade não é. Sabe? A realidade é que dor, perda, perseguição, tudo isso vai cooperar para o bem eterno de Deus, no plano dele para a gente poder estar na eternidade com ele. Se pergunte, qual é o desafio desse ponto? Se eu não tivesse passado por cada uma das provações que eu passei na minha vida, eu ainda seria um discípulo hoje. Quais seriam as chances de eu entrar no céu se Deus tivesse me levado para o deserto e me obrigado? Quais seriam as chances de eu precisar de Deus? Eu tinha essa família perfeita, crédito perfeito, vida perfeita, sem nenhum problema, tudo está certo na minha vida. Onde é a necessidade de Deus comigo? Sabe, José, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele é vendido como escravo. Mas olha isso. Vamos lá. Vamos citar. Então, José, como José do Egito, não tem uma novela com esse nome? José do Egito? Não teve, não? Talvez ainda até tenha. Eu conheço poucas novelas. José do Egito, Avenida Brasil, Maria do Bairro. Estava ainda. Gênesis 50, versículo 20. Então, o que acontece? José, ao filho, vai lá, aí vão lá os irmãos dele, não gostam muito dele. Ele tem um sonho que basicamente fala que os irmãos dele iriam se ajoelhar a ele, servir a ele, até mesmo o pai, a mãe. Né? E aí ele fala isso para os seus irmãos, como eles sabem. E aí os irmãos dele ficam nervosos com ele e tem uma ideia brilhante, vão pegar ele, bater nele, tacar ele no buraco, vender ele a escravo da Egito. E eles fazem isso. Né? E aí José é levado para o Egito como escravo. Passa por poucas e boas, mas aí vai lá, é levantado, e ele acaba se tornando um governador do Egito. Nós somos um cara muito rico, né, depois de basicamente explicar o sonho para ele. Ele se torna um governador, e aí esse sonho era basicamente sobre as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que representavam 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. E ele dá a solução para isso, ele fala 7 anos de fartura, vamos guardar muita comida, estocar comida o máximo que conseguir. Para quando os 7 anos de desespero, de famine, de fome vier, das vacas magras, a gente tenha o que comer. E aí ele dá essa solução, realmente funciona dessa maneira: 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Durante 7 anos de vacas magras agora, a família dele, que tinha vendido ele para o Egito, veio até lá o Egito pedindo ajuda do rei, do governador, para ter comida para comer. E quando eles chegam lá, eles encontram o seu irmão como governador. Sabe, isso faz história de filme, na verdade. Nossa, cara terrível, nossa, poucas boas, aqui está o governador, e aí está lá a vida dele. E agora, aqui, ele está na frente da família dele, e a família dele está aos prantos, ao ver o que aconteceu e se lembrando do que tinham feito contra José, o seu irmão. Mas olha a resposta de José no versículo 20. Olha o que ele fala, o versículo 20 diz assim:
Versículo 19, né? Diz assim, vocês porém me disseram, não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservar a vida de muitos. Então, o mal que foi planejado pelos irmãos se tornou um plano de salvação para a nação. Agora, e se José não tivesse sido vendido como escravo para o Egito? E se não tivesse sido preso depois de ser puro com a esposa de Potifar? Se não tivesse sido preso, ficasse lá no palácio preso, como detento, durante tanto tempo? Se eu tivesse sofrido tudo isso, o que seria da família dele, mas o povo inteiro? Morte. Então a realidade que a gente consegue ver aqui realmente é isso. Que o mal que muita gente olha como algo mal, no futuro pode trazer algo incrível de Deus. Jesus na cruz, a maior injustiça da história, ainda assim era a perfeita vontade de Deus. Então, se você está sofrendo hoje, não é acaso. É Deus moldando o teu coração para a eternidade. Terceiro e último ponto. Provação não é desculpa para pecar. Provação não é desculpa para pecar. Seja o seu cansaço, seja querer realmente agradar as pessoas, seja o seu conforto, seja lá o que for. Nada, com nenhuma condição ou circunstância, vai ser uma desculpa plausível para o seu próprio pecado. Vamos para Tiago, capítulo 1. Provação não é desculpa para o pecado. Tanto quanto circunstâncias não são desculpas para o pecado. Sabe, agora a gente está numa área, numa era onde pessoas estão estudando muito sobre, como é que fala? Saúde mental, né? Então, seja depressão, ansiedade, então coisas que aconteceram no passado que podem afetar o nosso presente hoje. Isso é bom, né? Eu sou a favor disso, sempre eu gostaria de ver. Mas o problema que acontece muitas vezes aqui por vista é que muitas pessoas estão usando isso como muleta. Uma muleta espiritual. Então, eu sou ansioso, eu sofro com ansiedade. Então, é difícil para mim confiar em Deus. Meus pais me criaram dessa forma, eles não estavam lá comigo. Foi muito duro em mim. Então, por isso eu tenho essa mentalidade culpada. Não, porque eu sofri dessa maneira. Você não sabe quão difícil foi a minha vida. Você acha que foi injustiçado? Tem que ser justo com você. Em nenhum momento ele dá desculpa de pecar contra isso. É verdade. Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Para Tiago, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 13 até o 15. Ele diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois eu não posso ser tentado pelo mal, e ninguém tem. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A aprovação vem para nos purificar, mas o pecado vem quando cedemos aos nossos desejos. É interessante, aqui ele explica como a tentação realmente funciona. Ele não fala que é algo que vem de Deus, e não fala que é algo que vem de Satanás também. Na real, ele fala que a tentação vem de dentro de mim e de você, dos nossos próprios desejos. Você nunca vai ser tentado para onde você já não deseja. Se você deseja ser paciente com as pessoas, você vai ser tentado nessa área, porque é o seu próprio desejo. Se você deseja tomar o controle das coisas, é você sendo tentado nisso, é o seu próprio desejo que está saindo, dando a luz ao pecado. Se você não deseja amar as pessoas, não é sua tentação, é o seu próprio desejo.
Se você não deseja ser diligente, mas deseja ser preguiçoso, não é a tentação do cansaço no trabalho, dos estudos. Você está sendo tentado a ficar um pouco mais da tua vida. É o seu próprio desejo. Aí muitas vezes a gente dá desculpa, né? Tem uma frase em inglês que fala: "The devil made me do it." Significa o diabo me fez fazer isso. Ou seja, eu fui tentado por Satanás, por isso eu caí nesse pecado. Ai de mim. Que dó de mim. Coitado dele. Ele foi tentado e caiu na tentação. Na real, que ninguém colocou uma arma na minha cabeça para eu fazer mentira. Ele me forçou a cair no pecado. Então, de quem foi a decisão? Minha. A minha decisão de pecar é a minha decisão apenas. Não é de ninguém, não é culpa de ninguém. Não é algo que eu posso colocar em ninguém, não, porque o moço me tratou dessa maneira. Ele deveria me tratar diferente, porque se ele me tratasse de uma forma mais gentil, aí eu não pecaria contra ele. Sabe quem faz isso? Pessoas que não querem tomar responsabilidade. É responsabilidade de outra pessoa, nunca minha. Responsabilidade desse irmão, dessa irmã, mas não minha. Não, porque isso é o trabalho, eu não consigo organizar, porque eu tenho dificuldade. Não. Você é responsabilidade. Eu estava lendo um livro esses dias que ele basicamente luta contra essa self-pity, né? Esse vitimismo, mentalidade de vítima, onde nunca é minha culpa, mas sempre são circunstâncias. E aí ele fala sobre o poder da mentalidade. Ele fala: se você fica pensando que você é um coitado, você vai ser um coitado. Se você fica pensando que você é alguém desorganizado, você vai continuar desorganizado. E assim sucessivamente. Ele mostra estudos onde pessoas ficavam pensando: realmente, eu não estou doente. E por conta desse efeito passando aquilo nela mesma, ela conseguiu se curar. Mas pense nisso. O quanto de nós não estamos nos auto-sabotando por conta dessa mentalidade de vítima? Né? No Brasil tem isso de falar: é o sistema. O sistema está quebrado, irmão. Você não entende. Está quebrado? Quando que isso está funcionando? Nunca funcionou. Quem tem que mudar é tudo. O sistema não vai mudar. Está assim dessa maneira. Vai continuar assim. A gente pode lutar para tentar melhorar. Mas enquanto não melhora, vai ficar no seu vitimismo. Faz a desculpa que eu e você temos dado a nós mesmos. Vamos tomar responsabilidade pelo nosso pecado. É verdade. Pega. O sofrimento nunca será uma desculpa para pecar, mas uma oportunidade para obedecer. O sofrimento, ele não é desculpa que Deus te dá para você pecar, mas oportunidade para você obedecer a Ele. Oportunidade para você mostrar: eu ainda estou com Deus, estou fiel, estou agarrado nele. Sim. É interessante, depois de Moisés pecar contra Deus lá, batendo na pedra, o povo fazer aquela estátua de ouro, né? Moisés vai falar com Deus e Deus fala para Moisés que eles vão ter que descer sozinhos e Deus não vai estar com eles. E Moisés fala: não, você vai, oxi, isso, que a gente vai sozinho, sem tudo, não, você vai vir com a gente. E ele fala algo incrível, ele fala: se você não estiver com a gente, o que vai nos diferenciar de qualquer outro povo? E muitas vezes eles não acreditam que Deus ele vai vir para realmente dar aquele passo ao lado. Mas no momento que ele dá esse passo do lado, você tem que dar junto. Tipo, ei, não vai no vermelho não. Se agarrar em Deus para realmente viver uma vida com Ele. E é isso que Moisés fala. E Deus aceita para andar com o povo de Deus, para entrar na terra prometida. Mas precisa vir algo de nós. Sabe, quando justificamos seus pecados, estamos cansados, depressão, e só sofremos demais. A cruz nos corta de toda desculpa. É interessante, ontem fazendo isso de cruz com Samuel, sabe, essa parte da cruz sempre quebra, porque basicamente fala sobre o sofrimento emocional de Jesus Cristo no começo. Vendo os seus familiares, seus irmãos, as pessoas seguiam ele, seus melhores amigos, abandonarem ele no martírio. O sofrimento físico, Jesus colocando um manto sobre ele, batendo em Jesus Cristo, falando: profetiza pra gente, quem te bateu agora se você é realmente Cristo?
sendo chicoteado, cuspido no rosto. E em nenhum desses momentos ele não fala uma só palavra. Não reclama, não levanta a voz, não passa desrespeito, não perde. Ele realmente continua de forma santa no caminho. E no final, no último sofrimento, o sofrimento espiritual, quando ele toma sobre si o meu e o seu pecado, passado, presente e futuro, de todas as pessoas que estavam lá crucificando ele, naquele momento é o único momento onde Jesus é inaugurado nos céus, eu na massa batendo, meu Deus, por que me separaste? No único momento onde Jesus é livrado como sofrimento, não foi por conta de uma dor física que ele estava sentindo, da doença que ele tinha, seja lá o que for. Não foi por conta dos irmãos que tinham abandonado ele, por conta da mãe, dos irmãos dele físicos que tinham abandonado ele, ou dos seus melhores amigos que falaram, não vamos te abandonar, vamos morrer com você, que tinham fugido. Não foi por nada disso, mas foi porque naquele momento ele estava separado de Deus. E sabe qual é o pior? Ele não foi separado de Deus como eu e vocês são separados de Deus hoje do nosso próprio pecado. Ele foi separado de Deus porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Quer pensar em justiça? Pensa em Jesus Cristo. Quer pensar em um sistema quebrado? Pensa em Jesus Cristo. Quer pensar em alguém que tinha toda a desculpa no mundo para reclamar do que estava acontecendo em sua volta? Jesus Cristo. Mas em nenhum momento você vê ele falando, não, o sistema está quebrado. Ou eu estou muito cansado, não posso fazer mais milagre. Ou não tem espaço na minha agenda. Ou não, porque já que eu cresci sem meu pai, sem minha mãe, por isso eu sou dessa forma. E realmente você vem reclamando das circunstâncias dele. Mas dando a solução. Ele vai e ora 3 horas direto. Para ter o coração correto com isso. Pela próxima vez que você pensar em reclamar das circunstâncias, situações, pessoas, seja lá o que for na sua vida, para um momento e ora, até o seu coração está completo e reto perante Deus. Vamos para 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. A gente vai ver mais algumas coisas. 10, versículo 13. Coríntios 10, versículo 13, diz assim. Versículo 11. Vamos ao próximo. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Vamos à Escritura, porque Deus sempre dá uma saída. Seja lá o que está passando, seja lá qual for a dificuldade, Deus ele vai sempre dar uma saída, para que você não tenha que recorrer ao pecado. Deus ele vai dar uma saída para mim e para você. Ele vai dar um jeito de poder lidar com cada uma das coisas. Mas será que eu estou disposto a aceitar essa saída? Quando caímos, não foi porque Deus não deu força, mas porque escolhemos não usar a saída. Sabe, em Hebreus capítulo 12, versículo 11, fala: a língua disciplina para ser agradável, mas para a justiça, aos que por ela são exercitados. O que significa? Significa que para a gente poder ter esse produto de justiça, a gente precisa exercitar realmente essa disciplina que Deus nos dá. Vamos ver a nossa última escritura em Apocalipse 2. Vamos para o final da Bíblia. Então, em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler o versículo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Para dizer o contexto ajuda um pouquinho, não? Versículo 8 ao 10. Né? Estão lá?
Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e levou ao inferno. Conheça suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu amo essa escritura. Que Deus olha para essa igreja de Esmirna e fala para ela: quer saber, a igreja de Mucuto, Tomosha, Malagi, Bruno e Tânia, eles vão ser mandados para a prisão e vão ficar presos. Amém. Na real, vai vir uma grande perseguição atrás de você durante 10 dias. Vocês vão sofrer muito. Vão matar vocês. É isso que ele escreve. Ele fala assim para João: fala, João, escreve isso aqui, essa carta aqui para a igreja. Eu fiquei pensando, eu quero escrever uma carta para a igreja. O que é? Fala, alguns deles vão morrer, outros vão ser presos. E durante 10 dias vão sofrer grande perseguição. Mas ele fala: mas se vocês permanecerem fiéis até a morte, eu lhe garanto, eu lhes darei a coroa da vida eterna. E essa é a nossa esperança no final do dia. Provações vão vir, tentações vão vir, dificuldades vão vir, isso é uma certeza para mim e para a sua vida. Não tem vida fácil, com Deus ou sem Deus. E aí você escolhe fazer a vida difícil, com Ele ou sem Ele. Mas Deus, Ele promete para a gente, se escolher fazer com Ele, Ele promete uma coroa de vida eterna. E essa é a minha e a sua promessa. A gente não está lutando por essa vida espiritual para estar com Deus, por algo que vai ser dado hoje, por algo que vai ser recebido aqui nessa terra, nessa vida. Mas está lutando e perseverando para uma promessa de vida eterna. Não é uma promessa de um trabalho melhor, de estudo melhor, de um casamento melhor, ou seja lá o que for, é uma promessa de vida eterna com Deus. E tudo que Ele pede é perseverar até o final. O desafio é: pare de reclamar e comece a aprender. Pare de reclamar dessas circunstâncias, situações, pessoas, seja lá o que for à sua volta, e comece a aprender de cada uma delas. Pare de justificar os seus pecados e assuma responsabilidade. Pare de justificar os seus pecados por conta disso. Não, eu estou dessa forma com a cara toda carrancuda porque eu estou doente, estou com gripe, como o Monias fala, doença que mata homem. Né? Você não vai ver, você vai sobreviver, vai passar, fica tranquilo. Não, porque eu estou cansado, é difícil a minha vida, eu estudo muito, faculdade. Eu trabalho, eu tenho que trabalhar, eu saio todo dia, eu trabalho às 16 horas. Uau. E aí eu tenho que ficar das 16 até o resto do dia, pensando em como vou trabalhar no dia seguinte. Nossa, Deus me deu um trabalho, ai de mim. Deus permitiu estudar na melhor faculdade que você me que dó de mim. Porque a minha vida é muito difícil. De verdade, família, é tudo uma questão de perspectiva. Deus deu pra gente coisas que pessoas sonham em ter. Tem pessoas que sonham ter isso que você tem. Tem noção disso? Pessoas sonhando ter uma casa. Pessoas sonhando em poder ter o que comer todos os dias. Sonhando em poder ter um emprego. Em poder estudar na faculdade. Quantas pessoas não puderam ter essa oportunidade? É verdade? Eu lembro dos meus pais literalmente falando que eles não colocaram nem meu irmão mais velho, ou minha irmã mais velha, para estudar em escolas particulares, para que eu e meu irmão mais novo pudessem estar. Eles trabalhavam, mas sacrificavam para poder realmente estar. E aí quando eu estava lá, eu ficava reclamando. Imagina meu irmão mais velho olhando para mim e falando: você é ingrato. Eu queria estar onde você está e você aí reclamando. É tudo uma questão de perspectiva. Deus deu o melhor e do melhor para a gente. É incrível quando Davi peca contra Deus, na época de Batseba. Deus manda uma mensagem para esse profeta material para Davi, falando: eu dei tudo o que precisava. Tudo que você precisava, eu te dei, mas agora se fosse algo mais necessário, eu teria te dado. Ou seja, não tem desculpa no nosso pecado.
Família, Deus nos deu muito. E tudo que Ele pede para a gente é mostrar um coração aprovado diante de Deus. No fim, Deus não perguntará quão difícil a tua vida foi, mas quão fiel você foi em meio à dificuldade. Vamos gravar Apocalipse 2:10 no nosso coração, para que a gente possa ser como essa igreja, fiel até o final, para poder conquistar a coroa da vida eterna. E para Deus seja a glória. Amém. Amém.